Então hoje, amados, a palavra, ela falou muito forte, não é? Na verdade é uma revelação, né? Uma forma diferente da gente ver uma passagem que nós já conhecemos e na verdade um conceito que nós já conhecemos. Então eu peço a você que abra em Salmo 55, eu peço à igreja que abra a Bíblia no Salmo 55, no verso 22. Eu estava orando, né, pela palavra. E Deus ele foi muito claro nisso que nós vamos falar hoje. Salmo 55, no verso 22, a palavra do Senhor diz: lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu vou repetir. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Deixa eu ver a sua Bíblia, filha. Eu tenho a tradução da Laurinha aqui, que a sua é... Acho que é a nova tradução. Na nova tradução, né? Linguagem de hoje. Na linguagem de hoje. Então, a Bíblia dela, 55:22, está escrito: entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Eu vou repetir. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixará que fracasse a pessoa que lhe obedece. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Eu oro agradecido para que nesse momento e a partir de agora o Espírito Santo do Senhor fale conosco. Que Ele realmente, Pai, nos dê entendimento e revelação. E que a nossa mente nesse momento esteja cativo só a te ouvir, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Esse verso dá para a gente amplificar muita coisa, não é? Deus é um Deus que sustenta, Deus é um Deus que suporta, Deus é um Deus que ampara, Deus é um Deus que nos conserva, Deus é um Deus que Ele toma o controle da situação quando nós o quê? Entregamos a Ele qualquer tipo de problema, entregamos aos cuidados dEle, tá certo? Alguma coisa que nos incomoda, alguma situação, mas aqui nós estamos falando de vida, entregar a vida a Ele, que Ele nos conduza, que Ele realmente faça com que a soberania dEle comande as nossas vidas. Como, por exemplo, alguma situação injusta que a gente passa, não é? Nós falamos isso quarta-feira. Não é? É difícil nós trabalharmos, é difícil nós nos comportarmos de uma forma cristã quando nós somos injustiçados. É muito difícil, não é? Porém, aqui está sendo claro. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor e Ele vai sustentar, vai resolver na hora certa, tá certo? Ele vai agir. Amados, alguma novidade no que eu falei até agora? Nenhuma. Aqui nós lemos o que a gente vem lendo e o que às vezes a gente fala, que é a soberania de Deus. Agora, Deus me levou, e eu gostaria que em nome de Jesus você entendesse isso. Deus ele me levou, não é? Para quando ele levantou Moisés para tirar o povo do Egito.
O povo cativo há 400 anos, o povo clamando para que ele, Deus, libertasse o povo. Bom, quando o povo clamou, qual foi o grande objetivo de Deus, igreja? Qual foi o grande objetivo de Deus quando o povo clamou lá no Egito, depois de 400 anos que ele fosse libertado? O objetivo de Deus era o quê? Libertar o povo. Sim ou não? Foi isso que aconteceu? Foi isso. Só isso. Foi só isso que Deus queria? Não. Não foi só isso. Vamos lá, você não precisa abrir, eu já deixei aqui bonitinho para você. A passagem de Êxodo, lá no 7, 3, 4. Eu, porém, Deus dizendo, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. Está falando com quem? Com Moisés e com Arão. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Aqui resume o que? O objetivo de Deus. Ele vai endurecer, presta atenção, Deus endureceu o coração de quem? De Faraó. Por quê? Porque ele vai multiplicar na terra do Egito os sinais dele, os sinais de Deus, mas que também ele fará sair todo o povo dele. E o próprio Moisés falou, não vai ficar uma unha para trás. Só que Deus fez e gostaria, e a soberania dele é real, que além de ele tirar o povo, ele iria fazer com grandes manifestações de quê, igreja? De juízo. O que é juízo? O que é juízo? Julgamento. Por que ele endureceu o coração de Faraó? Porque na primeira praga que ele lançou lá do sangue, no rio Nilo, uma pessoa normal, o que ia fazer? Libera o povo, pelo amor de Deus. Se o cara está pegando o rio Nilo e transformando em sangue, ele é capaz de tudo. Sim ou não? Sim. Mas por que Deus começou a trabalhar com essas grandes manifestações, esses grandes sinais que foram as pragas? O que representava, por exemplo, as pragas do sangue no rio Nilo, a escuridão e granizo? Ele queria mostrar para todos, não só para os egípcios, mas para Israel, que quem manda na natureza quem é? É Deus. Ele é soberano pela natureza. Quando ele começou as pragas com rã, com piolho, com mosca, com gafanhoto, né? Que algum deles aqui eram deuses para o Egito, tinha deuses com cara de mosca, com cara de rã. Ele quis dizer o quê? Eu sou o Deus dos deuses. É por isso que no Antigo Testamento tem muito isso, Deus dos deuses, sou eu. É por isso que ele levantou também as pragas do quê? Da morte dos animais. Eu cuido da vida e da morte dos animais. E não foi diferente com as úlceras. Eu cuido da saúde. E para fechar o quê? Os primogênitos. Tá certo? Então Deus aqui, ele se revelou de uma forma contundente nas pragas, dizendo quem manda quem é. Ele é soberano. Presta atenção onde eu quero chegar. Tá claro isso? Quem manda quem é? Deus. O soberano quem é? É Deus. Mas quando o faraó, endurecido o coração, falava, não vai sair, para ele, faraó, quem estava mandando na situação? O faraó. Não vai sair, aqui quem manda sou eu, não é assim não? É assim. Então, na verdade, faraó pensava o quê? Que ele era o dono da situação. Ele era o dono da situação, não Deus. E acontece exatamente na minha vida e na sua vida, irmão. É exatamente isso que acontece.
Se nós não entendermos essa soberania de Deus nas nossas vidas, e que Deus, Ele traz sempre propósitos na nossa vida, nós sempre vamos achar que a soberania não é de Deus, é minha. Eu estou controlando a situação. Não, você não controla nada. Assim como eu também não controlo nada. E Deus está vindo aqui exatamente para dizer isso. De uma forma mais prática e de uma forma mais dura. Porque para Deus atingir o objetivo, Ele é soberano. E aí ele continua lá em Êxodo 9:16. Mas em verdade foi para isso que eu mantive, para mostrar a você o meu poder. E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O que aconteceu, irmão? Quando o Faraó liberou o povo, que o exército foi atrás dele, o que aconteceu? Duas coisas absolutamente sobrenaturais. A primeira, antes, foi a morte dos primogênitos. Foi sobrenatural. Até hoje, tá certo, a gente quando estuda e quando ouve, foi uma coisa sobrenatural. A abertura do Mar Vermelho, então, é muito mais sobrenatural. E aí é que veio o juízo. Deus só não acabou com os primogênitos do Egito, como acabou com o exército. Ele acabou com o quê? Com toda a parte de defesa, com toda a soberania do Egito. Percebe? Então ele não queria só tirar o povo, ele queria o quê? Mostrar o quê? Juízo, ele queria trazer juízo. E ele trouxe, por quê? Porque ele é Deus. E nos ensina isso. Isso serve para nos ensinar e para nos alertar. Que a soberania de Deus, ela tem um propósito na minha vida e na sua vida. E que o Espírito Santo do Senhor está falando para você agora, que está assistindo e que vai assistir. Fique atento aos sinais de Deus, irmão. Fique atento ao movimento de Deus. A gente precisa ficar muito atento. E como é que eu fico muito atento? Como é que eu fico muito atento? Orando, buscando, clamando, pedindo discernimento. Amém, igreja? Peça discernimento. É isso mesmo, Pai? Principalmente, em nome de Jesus, me ouça, principalmente na situação que você acha que você está comandando. Que você está entendendo? Então a gente tem que prestar atenção primeiro. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele está no controle. Então, algumas coisas vão acontecendo nas nossas vidas, algumas situações com certas pessoas, parentes, vocês estão entendendo? Amigos, na empresa, não é? Pô, mas por que a pessoa é assim? Por que a pessoa é assada? Por que ela age assim? Por que ela age assada? Vocês estão entendendo? Então, na verdade, Deus, Ele para mostrar a soberania dEle, de repente Ele está endurecendo o coração de uma pessoa. Deus, para mostrar a soberania dEle, de repente está mostrando que uma pessoa tem que ser mais fraca, outra mais forte. Por quê? Porque Deus é que comanda até nossos sentimentos. Agora, olha que coisa maravilhosa isso que eu vou te falar. Deus, Êxodo 7,13, no entanto, o coração de Faraó se endureceu e não o ouviu como o Senhor tinha dito. Sabe o que quer dizer aqui, igreja? Deus, Ele usa o seu livre-arbítrio. Ele usa o seu coração. Porque Ele sabia que Ele usando o coração de Faraó, o coração de Faraó era um coração o quê? Endurecido. Sim ou não? Sim, era um coração endurecido. Então, não é que Deus, Ele diretamente endureceu o coração dele. Ele utilizou o coração, o próprio coração de Faraó. Vocês estão entendendo, igreja? Então, na verdade, Deus, Ele vai o quê?
utilizando o quê? O nosso caráter, a nossa personalidade, aquilo que nós pensamos de Deus, aquilo que nós pensamos das pessoas, aquilo que nós pensamos das situações. E ele vai o quê? Ele vai o quê? Ele vai colocando sempre situações para que a vontade dele seja o quê? Soberana. A partir do momento que Deus definiu que ele ia trazer juízo ao Egito e iria libertar o povo, foi isso que aconteceu. Sim ou não? Foi isso que aconteceu. Deus libertou o povo. E Deus trouxe juízo ao Egito. Assim como quando ele falou que havia o quê? A terra prometida. Só que a geração que ouviu que tinha terra prometida ficou aonde? Morreu no deserto. Por quê? Por desobediência. Só 2 se salvaram. Josué e Caleb. Mas a promessa era para quem? Para os 3 milhões. Só 2 entraram. Por quê? Mas a vontade de Deus era se cumpre. Então, a soberania de Deus, a vontade de Deus se cumpre. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Deus só está vindo aqui para dar um recado para nós. Vamos ficar atentos. Fiquemos atentos às situações. Fiquemos atentos a tudo o que está acontecendo à nossa volta. E para terminar, Romanos 9,18. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Amém? Deus tem o controle das nossas vidas. Deus tem essa soberania. Amém? E a justiça vem sempre de Deus. Amém, igreja? Então eu oro para que nós realmente peguemos, essa mensagem, na verdade esse devocional, essa ministração. É importante, o AMA é gostoso por isso, ele é pontual, ele é muito direto, nessa mensagem, tá bom? Que a gente fique mais atento ao que o Espírito Santo do Senhor tem para falar conosco. Amém?